Fala turma, hoje eu vou apresentar aqui para vocês o Animate CSS, que traz para a gente diversas animações feitas em CSS que facilitam o desenvolvimento, né, e dão maior produção para o nosso projeto. Então aqui, por exemplo, a gente tem a Bounce. Se você clicar, ele vai dar um Bounce. Você tem vários efeitos aqui que você pode fazer, e isso através do Animate CSS. Então você não precisa ficar escrevendo muitos códigos CSS, né? Então como que a gente faz para utilizar o Animate CSS? Eu vou baixar ele aqui, ó. Deixa eu salvar ele aqui na nossa raiz do nosso projeto como Animate. Primeiro detalhe que a gente tem que observar aqui, ó, ele tem um tamanho de 74 KB, então é um tamanho considerável, né? Então vocês vejam que ele vai impactar na otimização do nosso site, que é um tamanho relativamente grande. O que a gente pode fazer para contornar isso daqui? Primeiramente, aqui no meu PHP Storm, eu já crio automaticamente o arquivo minificado. Então aqui vocês vejam que ele já criou aqui o min.min, que já diminuiu para 58 KB. Então só de minificar o arquivo CSS, a gente já ganha aqui uns bons KB. No fim aqui da aula eu vou explicar como reduzir mais ainda esse tamanho, quando a gente utilizar somente os efeitos que a gente excluindo, né, do arquivo principal os efeitos que a gente não vai utilizar. Mas vamos em frente aqui. Aqui na raiz do nosso projeto eu vou abrir um arquivo index, né? Abrir com o arquivo index, ele vai ser do tipo HTML5. Vou colocar aqui Animate CSS. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é linkar o nosso CSS, né? Então deixa eu linkar ele aqui, animate.min.css. Tá aqui. E aqui eu vou linkar também um arquivo externo, que vai ser o meu style.css. Então deixa eu criar esse arquivo aqui, style.css. Deixa eu colocar aqui o .min, porque já criei aqui também o arquivo minificado, a gente ganhar alguns bytes. E aqui eu vou criar uma div, vai ser uma div simples aqui, que vai ser a container. Essa div container, eu vou dar uma estilizada básica nela aqui. Um float left, width de 80%, margin 30 pixels, 10%. Colocar um border 1 pixel solid e um color, um font size também aqui de 24 pixels. Só isso aqui é uma estilização bem simples. E vou colocar aqui teste animate CSS. Deixa eu mudar isso daqui, ao invés de color, background, e vou colocar aqui também um font weight bold, bem simples. E um text align center. Atualizar. Então tá aqui uma div bem simples, né? A gente criou aqui. Agora como que faz para a gente utilizar o Animate CSS? Se a gente vier aqui na página do GitHub do Animate CSS, ele vai explicar aqui diretamente como que a gente faz. Então a gente já linkou aqui o nosso CSS, né? E aqui ele tem todos os tipos de animação disponível. Aqui mais abaixo ele explica, ó, a gente vai colocar o Animate, né? O efeito que a gente quer, e se a gente quer que ele continue infinitamente ou só uma vez. Então vamos colocar aqui começando com Animated. Então aqui a gente já coloca um Animated. E eu vou começar aqui, vou pegar um efeito aqui qualquer, que vai ser o Jacket in the Box. E vou colocar infinito, tá? Vou atualizar, aí ó, ele já está me dando o efeito infinitamente, né? Se eu tirar o infinito, ele vai me dar uma vez só o efeito. Deu uma vez, parou. A gente pode pegar um outro efeito aqui também qualquer. Pegar esse fade in down big. Vou atualizar aqui, ó. Aí, ó. Já está funcionando nosso Animate CSS. O que dá pra gente fazer também é que ele tá um efeito muito simples, só quando a página abre ele já faz o efeito. O que daria pra gente fazer também? Eu vou baixar aqui a nossa biblioteca Zepto. Deixa eu baixar ela aqui. Salvar ela aqui, Zepto.min. Vou linkar ela aqui no nosso projeto. Script CRC
Zepto, né? E vou criar aqui também um javascript.min. Deixa eu criar esse arquivo JavaScript aqui. E aqui, o que dá para a gente fazer, pessoal? Ao invés da gente colocar aqui na nossa index o efeito diretamente, vou deixar só aqui container. Se eu vier aqui, ele já não faz mais nada. E o que dá para a gente fazer? Aqui pelo nosso Zepto, que a gente está linkando aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Colocar, por exemplo, que a container, quando houver um mouse over sobre ela, a gente vai ter uma função. Então a gente vai ter uma função que essa container, né, a gente vai adicionar as classes a ela, que vai ser quais classes? Animated e o efeito que a gente quer. Vou pegar aqui um efeito qualquer aqui, Yellow, colocar aqui e pronto. Se eu vier aqui agora e atualizar, nada acontece. Eu passando o mouse em cima, ele me dá o efeito. Tá vendo? Se eu quiser que toda vez que ele... Se a gente vier aqui no inspetor, a gente vai ver que foi adicionado aqui, ó. A Animated e Yellow aqui, né? Se eu quiser que esse efeito funcione e toda vez como uma espécie de toggle, né? A gente poderia fazer assim, ó. On mouse over, ele vai executar essa função. Eu abro mais um on aqui e coloco mouse out function. Copiar isso daqui e remove class. Vindo aqui atualizando, passei o mouse, ele dá o efeito, tiro o mouse, volto o mouse, ele dá o efeito de novo, ó. Tá vendo, ó? Repare que aqui, ó, quando eu ponho o mouse, ele adiciona as classes. Quando eu tiro o mouse, ele retira a classe. Assim o efeito funciona toda hora. Então, pessoal, aqui vocês vejam que é bem simples, né, fazer essas animações com Animate CSS. Aqui no site do Animate CSS, vocês podem testar todos os efeitos que tem aqui, ó. Ele vai te dar e você escolhe. Vamos supor que eu queira utilizar o Flash, né? Eu quero só o Flash. Então o que aconteceria aqui? Ao invés do Yellow, eu colocaria o Flash, né? Vamos ver aqui, vamos atualizar. Aí, ó, tá me dando Flash. Toda vez que eu passo o mouse sobre, ele me dá o Flash. Mas a gente ainda tá com um problema grave aqui, que é a questão do tamanho desse animate, né? Mesmo minificado, ele tem um tamanho grande. Então o que a gente poderia fazer? Aqui no nosso animate.css, a gente dá um Ctrl F, procura o efeito que a gente deseja, no caso aqui é o Flash, ó. Então a gente sabe que é essa parte aqui que é interessante para a gente, ó, até aqui, porque é só o Flash que a gente vai utilizar, né? Então toda essa outra parte aqui, tirando essa Animated e a partir daqui, ó, do Bounce, a gente já pode deletar isso daqui, vocês vão ver, ó. Deletar o Bounce, deixar o Flash, né? E vou apagar aqui para baixo tudo, porque nós não estamos utilizando esses efeitos, né? Então deixei só o Flash. Vou salvar. Repare aqui que o Animate agora ficou com 1 KB, né? E o nosso efeito continua funcionando normalmente, ó. Tá vendo? Então aqui a gente conseguiu reduzir para 1 KB e continua utilizando a animação sem problemas. Entenderam? Então bem simples, né, pessoal? É fazer essa animaçãozinha utilizando o Animate CSS. Beleza? Um abraço.